Shalom, a graça do Eterno fique com todos em nome de Yahushua HaMashiach. Que todos sejam agraciados, abençoados e iluminados pelo poder de Yahu na presciência do seu Filho, que foi sacrificado no madeiro para o perdão dos nossos pecados, delitos, iniquidades e transgressões, que assim seja. Antes de tudo, peço aos meus irmãos que se inscrevam neste canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha, o seu comentário e compartilhe para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis e com essas pessoas, junto com vocês, eu venha aprender de Yahu as maravilhas do seu nome. Quer dizer, por falar em maravilha dos seus nomes, nós sabemos que quando começamos a estudar Yahu, vemos muita coisa, muito paganismo, muita adulteração, muita interpolação, muita compilação, muita mentira, muito engano. E nesses enganos inclui acerca do nome dele, as suas obras, as obras dos seus servos, né? E coisas parecidas. Muitas pessoas pregam em palestra sobre as dúvidas em referência aos servos de Yahu. Eu estava na palestra mesmo que um cidadão estava pregando sobre alguns patriarcas que, segundo a Bíblia, servem ao Criador, mas segundo a verdade, serve a Satanás, como se fosse servindo ao Criador. Está entendendo? Ou seja, os patriarcas que servem a um Deus que se passa pelo Criador, fazendo-nos pensar que esses patriarcas são servos do Eterno, mas na verdade são servos de Satanás, ou de Terron, como ensinam aí, né? E Terron é o Deus que se iguala a Yahu em poder, porém do lado negativo, né? Do lado do mal. E ele próprio se passa pelo Criador, para atribuir ao Criador obras ruins. Isso aí nós já sabemos. Então, o que é que ocorre? Dentro desses ensinamentos todos, o que me chamou a atenção é um fato muito conhecido, mas talvez que passe desapercebido diante de tanto dos irmãos como até dos cristãos. Os cristãos pregam, os cristãos ensinam, mas os cristãos passam por cima dessa situação. E aí, como eu sempre falo, que eu estou aprendendo com vocês, tem os filhos do diabo aí que se levantam aí com os comentários aí, se levantando aí, falando bobagem aí, mas isso faz parte, não é isso? Faz parte da nossa vida na presença do Eterno, porque Yahushua mesmo falou que seríamos odiados e matariam alguns de nós, e tudo isso por causa do nome dele. E ele ainda diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no Chamaim, porque assim perseguiram os Naviim que foram em Bereshit, foi no princípio, foi antes de vós. Então, o que ocorre? Então, é lícito que venham os levantes contra nós, né? A gente fala nas coisas do Eterno e Satanás se levanta usando alguns que se dizem servo de Yahu. Diabo não, de Yahu, desse Satanás vagabundo aí que se passa pelo Eterno. Então, como eu não leio que são servos de Satanás mesmo, então é lícito que os servos de Satanás se levantem contra nós. Então, eu quero aprender com vocês que são servos de Yahu, inscritos no meu canal. Isso é para os inscritos. Que compartilhe comigo uma passagem que é o tema dessa transmissão. Por que que os servos de Yahu, vou botar assim. Por quê? Vou botar assim, melhor.
Porque os servos de Deus se deixam colocar nomes pagãos pelos reis. Vamos lá? Só vou dar 2 exemplos, porque eu não quero que o vídeo se estenda, já está com 5 minutos já. Eu acho engraçado que tem gente que fala tanta abobrinha, com 7 minutos fala um monte de abobrinha. A gente só está introduzindo, já está em 5 minutos. Eu estava assistindo um vídeo mesmo falando sobre sereias. O cara falou tanta abobrinha, e era 7 minutos o vídeo dele, e ainda estava em 3 minutos, o cara já tinha falado mais de 1000 baboseiras. Mas vamos lá. Então eu vou deixar só 2 exemplos. Um dos exemplos é em Gênesis 41, que fala sobre Faraó e José. Faraó e José. Vamos ver. Está no capítulo 40. Aí eu vou começar aqui, ó, do versículo 44. Aí fala assim, ó. Do 43. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamaram diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Aí o que é que ocorre? Faraó, quando constituiu José governador do Egito, colocou o nome dele Zafenate-Paneia. Quer dizer, o nome de José segundo a Bíblia, colocado por Raquel e Jacó, foi José. Entendeu? Trazendo para os manuscritos Yahussef. Mas, quando ele vai para o Egito e é constituído governador de lá, aí Faraó muda o nome dele para Zafenate-Paneia. E o que é que ocorre? Ele concorda e passa a ser chamado Zafenate-Paneia. Zafenate-Paneia é o nome egípcio e significa Salvador do mundo, entendeu? Salvador da terra. Vamos lá, até aí tudo bem. Nós sabemos que os egípcios, eles eram idólatras. Eles não adoravam ao Criador, nem prestavam homenagem ao seu nome, e sim aos deuses Ra, como é que chama? Ra, Anubis, né? Sete, vários deuses egípcios aí que eram adorados pelos egípcios. Então, eles não adoravam o Criador. Mas aí colocou o nome de um servo, do Criador, um nome pagão egípcio. E ele aceitou. A coisa fica mais estreita quando a gente vai para o livro de Daniel. O livro de Daniel. A gente vai aqui para o livro de Daniel. Aqui, ó. Aí primeiro eu vou para o capítulo 1. Capítulo 1. Diz aqui, ó. Que... Cadê? Aqui. Determinou-lhe ao rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, a cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é nada mais que, nos manuscritos originais, Danaú, Hananiahu, Meshaiu e Ezariahu. Beleza. O chefe dos eunucos pôs outros nomes, a saber, a Daniel, ao de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, a Abednego.
Quando você vai para o capítulo 4, versículo 8 de Daniel, diz que Nabucodonosor colocou o nome desses caras, tá entendendo? O nome dos 4 filhos de Judá. Botou aqueles nomes segundo o nome do Deus dele. Ou seja, Nabucodonosor era um rei babilônico que adorava deuses babilônicos. Entendendo? E através dos seus deuses babilônicos, ele botou o nome dos filhos de Judá, nomes de deuses babilônicos. Quer ver? Dainaú, que é Daniel, significa Iahu é meu juiz. Hananiahu, que é Ananias, significa Iahu é gracioso comigo, foi gracioso comigo. Mishaiu, que é Misael, significa quem pensa como Iahu. E alguns dizem quem é como Iahu, porém, não em obras, mas em pensamento. E Azeriahu quer dizer Iahu é quem me ajuda, ou Iahu me ajuda. Aí eles colocaram o nome de Dainaú a Beltesazar, que quer dizer tesouro de Bel, que é o pai de Baal. E aí botaram a Sadraque, que é a Hananiahu, botou Sadraque, que quer dizer inspiração do Deus Sol. Entendendo? E Deus Sol, todo mundo já sabe, né? Esse cara que faz essa baboseira toda, no fim chega em quem? Em Jesus Cristo, católico, romano. Mishaiahu, eles botaram Mishaú, que é o Altíssimo, né? O Altíssimo, quem é como o Altíssimo? É isso? Eles colocaram o Mesaque, que quer dizer a quem pertence a deusa Xixá. E Azeriahu, eles colocaram a Abednego, quer dizer servo de Nego, que é Júpiter em Romanos, ou quem sabe o Deus Sol também, que Júpiter é o mesmo Deus Sol, né? Ou Sol invicto do Império Romano. Na Bíblia King James, eles dizem que Beltesazar significa Bel proteja a sua vida. Sadraque quer dizer amigo do rei. Mesaque quer dizer quem é como o Deus Lua. E Abednego quer dizer servo de Mercúrio. Aí vem a seguinte indagação, que é onde nós queremos aprender uns com os outros. Por que que esses homens que se dizem servo do Altíssimo, vamos botar assim, servo do Criador, se deixaram ser chamados por nomes pagãos, segundo os deuses daquelas províncias que eles viviam? Por quê? Será que eu e você hoje, se fôssemos para algum lugar e lá fôssemos chamados por nomes pagãos, será que nós aceitaríamos? Ou será que o próprio Criador, a qual nós servimos, aceitaria que nós fôssemos chamados com o nome de deuses pagãos? Entendeu? Então é uma coisa que fica estranha. Por isso que eu disse que os cristãos, nem mesmo os remanescentes, ensinam nas suas palestras, nas suas pregações. Por que que os servos de Deus, vamos botar assim, aceitam ser chamados por nomes pagãos pelos reis das províncias que eles vivem? E por que que o Criador por que que o Criador não interfere nessa situação? Será que é porque realmente esses homens servem ao Deus e não a Yahweh? Ou será que tem alguma interpolação? Eu vou deixar para vocês falar isso, para vocês determinar essa situação. Então, para que isso aconteça, é necessário que vocês comentem, que vocês deixem seu comentário, façam suas críticas, façam sua autocrítica, para que nós venhamos aprender um com o outro. Porque eu mesmo não consigo entender.
Se eu disser aqui, se eu disser assim, vou dizer a vocês por quê, eu vou estar mentindo. Entendendo? Então eu creio que é uma dúvida que está no coração de muitas pessoas. Por que isso? Por que se deixar ser chamado por nomes pagãos, nome de ídolos pagãos, sendo servo do Criador? Ou será que esses homens servos do Criador mesmo ou servos de algum Deus falso que se passa pelo Criador? Lembra que eu falei que tem muitos que tem palestrantes que ensinam que muitos patriarcas serviam o Deus Terron e na Bíblia eles colocavam como servo do Criador? E na verdade eles adoravam o Deus que se passa por Yahweh. Por isso que a gente vê muitas obras desses patriarcas que não batem com o que o próprio Criador Yahweh nos ensina. Como ter duas mulheres, como ter concubina, como ter escravo e matar e ferir, coisas parecidas. Então, deixe os seus comentários, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal que não é inscrito e vamos dividir esse conhecimento um com os outros, porque são coisas que vai nascendo, que vai aparecendo e que passa desapercebido sobre nossos corações, sobre nossas mentes, e às vezes a gente se deixa levar e vai entrando no mesmo contexto, sem saber se realmente isso agrada ao Criador. Que assim seja. Então, abraço do Eterno, fique com todos e Shalom.